Que todos recebam a paz do Senhor Jesus. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 27 e 28. Glória a Deus. Traz um pouco de água para mim, por favor, Jonatas. Obrigada. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 2, versículo 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas até aqui. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido e Papai amado, em nome de Jesus, nessa hora nós te pedimos a sabedoria, Senhor, o conhecimento e a revelação perante a Tua palavra, Senhor. Pai querido, estamos aqui reunidos no Teu nome e eu te peço nessa hora que o Senhor venha me usar nas Tuas mãos, meu Deus. Que não seja, Senhor, eu falando, mas que venha ser o Senhor falando através da minha vida aos nossos corações, pois precisamos ouvir a voz, aleluia, do Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos, ó Pai, guardar a Tua palavra dentro do nosso coração, Senhor, para que essa palavra, aleluia, dê fruto em nós, através das nossas ações, através das nossas atitudes. É o que nós te pedimos nessa hora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estamos nessa campanha desde o começo do mês que fala ali sobre ore como Daniel. Aleluia. E este tema, na verdade, é uma chamada para nós nos achegarmos mais a Deus. Porque sabemos, irmãos, que orar como Daniel orava é saber que devemos orar na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite, pelo menos. E sabemos que orar essas pelo menos 3 vezes durante um dia é bem complicado quando nós temos diversas outras atividades no dia. Mas o Senhor tem chamado, tem nos chamado, tem chamado essa igreja, tem chamado os obreiros, pastores, intercessores, ministros a orar como Daniel. Nós precisamos orar como Daniel. Nós precisamos seguir o exemplo de Daniel. Nós precisamos ser como Daniel. Por quê, meu irmão? Porque veremos o sobrenatural do Senhor. Porque escutaremos a voz do Senhor. Porque receberemos instruções do próprio Deus para as nossas vidas. E para todas as áreas das nossas vidas, como Daniel assim o fez, assim procedeu e assim viveu. O livro de Daniel é um livro extenso, é um livro grande, e ali demonstra a vida dele do início ao fim da sua vida. E desde jovem Deus o chamou para uma grande obra e para que cumprisse o plano do próprio Deus na vida dele, na vida do povo de Israel. E isso é tremendo. Deus não faz diferença conosco. Por mais que achamos que nascemos numa data, num mês determinado, numa família determinada, achamos que foi por acaso. Mas eu te digo nessa noite, você não nasceu por acaso. Você não nasceu numa hora, num dia, num mês e num ano, não. Deus determinou o dia, Deus determinou o mês, Deus determinou o ano, Deus determinou o seu nascimento para cumprir o propósito dele nessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Você nasceu, eu nasci para cumprir o propósito de Deus para nós. Por quê? Porque Deus, Ele é o Criador.
observar também através da palavra que apesar do cerco da Babilônia em Jerusalém, apesar da invasão do exército da Babilônia em Jerusalém, apesar do povo ser levado cativo para a Babilônia e apesar do povo ser um povo exilado ou um povo escravo ou um povo cativo lá em Babilônia, Deus estava no controle. Deus estava no controle. Se você abrir a palavra em Jeremias capítulo 25, deixa eu marcar aqui, Jeremias capítulo 25, do verso 5 ao 11, eu vou fazer a leitura. Diz assim, Jeremias capítulo 25, a partir do versículo 5 ao 11, diz assim: quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para servirdes e para os adorardes, nem me provoquei a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assobio, de ruínas perpétuas. 10. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. O exílio estava no controle ou não das mãos de Deus? Agora eu pergunto para você e para mim também: e se o povo se voltasse para Deus? Será que haveria o cativeiro? Será que haveria o exílio? Não haveria, porque no versículo 5 diz: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais. Ora, se o povo se convertesse neste tempo, onde o profeta Jeremias se levantou para profetizar, para falar da palavra de Deus, para falar da vontade de Deus, para falar das revelações de Deus, o profeta Jeremias avisou e avisou e avisou o povo de Israel, porém eles não deram ouvidos. E por causa disso foram levados para o cativeiro. Vontade soberana de Deus. Sobre nós reina a vontade soberana de Deus. Se eles não tivessem se voltado contra Deus, eles não viveriam o que eles viveram, o que eles passaram, não perderiam o que eles perderam, não teriam as suas famílias dizimadas, não teriam as suas famílias separadas, não teriam. Ai, uma alerta para nós. Na Babilônia, aleluia, Deus move o coração de Nabucodonosor e o coração do seu serviçal, e ele diz: entre os jovens, escolha aquele mais sábio, mais instruído, aleluia, escolha aquele de boa conduta, escolha aquele que possa se portar no palácio. E entre eles estava quem? Daniel. Também estavam seus amigos Mesaque, Sadraque e Abednego. Daniel estava entre eles porque Daniel, a vida de Daniel, ou Daniel, ele
Daniel, ele vivia do jeito, aleluia, que ele foi ensinado certamente quando criança. Conduz a criança ao caminho que deve andar, porque quando crescer não vai se desviar dele. Daniel, ele era jovem. Diz a palavra do Senhor que o Senhor, ele chama os jovens. Por quê? Porque os jovens, eles são fortes. Eu gosto disso. Na primeira carta de João, capítulo 2, 14, diz: filhinhos, eu vos escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês, porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e por causa disso vocês vencem o maligno. Todos nós aqui somos jovens. Nós podemos vencer o maligno. Por quê? Porque somos fortes, porque guardamos a palavra, independentemente da nossa qualificação, ou do estado que nós estamos, ou do cargo que nós executamos. Nós guardamos a palavra, independentemente daquilo que é colocado na nossa frente. Então nós podemos vencer, porque somos fortes. Quando ali o servo do rei foi até ele oferecer as iguarias, o rei, Daniel foi quem? Forte. Ele disse: não vou me contaminar. Daniel, ele era forte, e ele enfrentou, e ele colocou as suas opiniões, e ele colocou diante daquele homem as suas convicções, e ele colocou, aleluia, o que ele queria. Ele disse: eu não vou me contaminar, eu quero isso e aquilo. Há determinados momentos nas nossas vidas que nós precisamos expor aquilo que nós queremos, independente de quem nós estejamos na frente, independentemente de quem nós somos colocados na frente, nós precisamos expor aquilo que queremos, porque às vezes e muitas vezes é direcionado por Deus, ou Deus mesmo te provando aquilo, ou como você deve agir ou deixar de agir. Daniel foi provado e aprovado. Após essa atitude de Daniel, o rei colocou como governador. Agora eu te pergunto se não há controle de Deus. E olha que algo extraordinário. Jerusalém, povo do Senhor, foi levado cativo à Babilônia. Te pergunto, quem estava no governo da Babilônia? Quem estava? O rei Nabucodonosor. Não era ele que estava no governo da Babilônia? Sim. Veja o que Deus faz com os seus servos. Se os seus servos não são chamados para liderar, se os teus servos não são chamados para governar, quem estava sentado no trono? Nabucodonosor. Meu irmão, após o sonho que Nabucodonosor teve, eu creio que foi uma oportunidade que Deus moveu naquele ambiente para que a peça fosse mudada, para que a peça fosse mobilizada. Deus deu um sonho para Nabucodonosor que ninguém pôde decifrar. O rei ficou irritado e pediu para matar a todos os cientes. Nós lemos essa palavra. Respondeu Daniel na presença do rei: nem os encantadores, nem os magos, nem os astrólogos podem revelar. O rei chamou os magos, os entendidos, os inteligentes, que seja. Ninguém podia interpretar o sonho que Nabucodonosor
Mas teve um que se colocou na brecha, porque o rei pediu para que matasse todos. Arioque, que era o soldado, foi lá buscá-los para serem mortos. Daniel, sabendo disso, que se colocou na brecha. Aleluia. Daniel disse: não, Arioque, não nos mate, primeiro deixe eu ir falar com o rei. Daniel foi falar com o rei, pediu tempo para o rei. Rei, deixa eu conversar com o Senhor. Daniel conversou com o Senhor. Deus deu revelação para Daniel. Daniel pediu para os seus amigos orarem junto com ele. Deus deu a revelação a Daniel. Daniel revelou o sonho para Nabucodonosor. Nabucodonosor o colocou como governador. Agora eu te faço de novo a pergunta.